Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer neste momento uma breve catequese eucarística, pensando e refletindo um pouco sobre aquilo que é o fundamento da nossa fé, Jesus eucarístico, Jesus sacramentado, nosso Deus amado. O Senhor nos disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Eucaristia é justamente essa presença do Senhor que se manifesta na nossa vida, na nossa história. Ele que quis ficar conosco, vivendo a sua vida, paixão, morte, ressurreição, e isso, ascendendo ao céu, não quis nos deixar só. Veio ficar conosco por meio dos sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia. Ele mesmo que disse: eu sou o pão da vida. Ele que veio nos alimentar e nos fortalecer. Um grande mistério que às vezes nós não refletimos é o mistério do Natal, totalmente associado ao mistério da Páscoa do Senhor. Jesus, quando nasce, fica na manjedoura. Nós conseguimos perceber por meio disso, ele que se faz alimento para todos nós. Estando na manjedoura, pequeno e indefeso, reflete, prefigura, ele também indefeso na Eucaristia, que é alimento espiritual para cada um de nós. O pão vivo descido do céu, o pão celestial que veio nos alimentar. E é isso que também nós ouvimos no Evangelho de São João, no capítulo 6, que ele veio dizer que ele é o pão que nos sacia, não mais como o maná daqueles que viveram no deserto e morreram, mas ele é o alimento verdadeiro que nos dá vida e vida eterna. Teodoro de Mopsuestia, um grande escritor eclesiástico nos primeiros séculos do cristianismo, nos recorda: o Senhor não disse: isto é símbolo do meu corpo e isto é símbolo do meu sangue, mas isto é o meu corpo e o meu sangue, ensinando-nos a não considerar a natureza visível que os sentidos atingem, mas a crer que ela, pela ação da graça, se mudou em carne e sangue, fazendo que tudo caia por terra, todo pensamento que é um simbolismo da Eucaristia. É o próprio Jesus que se revelou e disse que é o seu corpo, é o seu sangue. São Cirilo de Jerusalém também nos ajudou a nos mostrar que nós não devemos ser enganados pelos nossos sentidos, que nós devemos deixar que a nossa fé e o sentido da audição nos mostre quem é Jesus, que Jesus está presente na Santa Eucaristia. Assim diz São Cirilo, assim instruído e acreditando com a maior certeza que aquilo que parece pão não é pão, apesar do sabor que tem, mas sim o corpo de Cristo. E o que parece vinho não é vinho, apesar de assim parecer ao gosto, mas sim o sangue de Cristo. Tu fortalece o teu coração, comendo aquele pão como coisa espiritual e alegra a face da tua alma. Irmãos e irmãs, nós podemos correr o risco de, impregnados neste mundo, querer provas utilizando os nossos sentidos. E aqui São Cirilo vai nos mostrar que o Senhor nos convida a acreditar em suas palavras pela audição, ouvindo a sua palavra de vida e verdade, e também na fé dar um passo e crer que aquele que é o Senhor de tudo, que criou tudo do nada, pode simplesmente fazer que o pão e o vinho se tornem o seu corpo e seu sangue pelo poder da sua palavra, ele que é Deus todo-poderoso e onipotente. Facilmente ele faz isso nesse mistério da transubstanciação. Se ele pôde fazer isso
com o vinho, com a água se transformar em vinho, se ele pôde caminhar sobre o mar, ele mostra para nós, por meio dessas prefigurações nos evangelhos, que ele pode e tem poder sobre tudo que é criado por ele mesmo. Dessa forma, Cristo quis estar perto de nós, cumprindo aquilo que ele diz que ficaria conosco até o fim dos tempos. Alegremos-nos, nossos irmãos, confiemos na palavra do Senhor, do nosso Salvador, que deve entrar em nossos ouvidos e muito mais, entrar em nosso coração e em nossa alma. Diz o próprio Senhor que Ele realizaria esta graça e Ele realizou e Ele está presente no meio de nós por meio da Eucaristia. É o grande mistério da fé. São João Crisóstomo vai nos recordar: quem faz as coisas oferecidas se tornar corpo e sangue de Cristo não é o homem, isto é, não é o Padre, mas Cristo que foi crucificado por nós. E o sacerdote, como representante sagrado, consagrado, pronuncia as palavras rituais. E a eficácia e a graça vêm de Deus. Diz: isto é o meu corpo. E esta palavra transforma as coisas oferecidas. Adoremo-nos, alimentemo-nos do Cristo Jesus, vivo e ressuscitado, força e sustento para a nossa vida, para a nossa fé. Deixemo-nos ser fortalecidos por sua presença e sua graça em nós. E nesse tempo que estamos vivendo, o tempo quaresmal, esforcemos cada vez mais para que tenhamos o nosso corpo, o nosso coração purificado de nossos pecados, para podermos experimentar os frutos da Eucaristia em nossa vida, em nossa alma. Jesus sacramentado é o nosso Deus, nosso amado. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, ajoelhemo-nos diante dele e deixemos que o Senhor reine em nossa vida e em nosso coração. É o próprio Jesus diante de nós na Santa Eucaristia. Vivamos essa experiência imbuídos do seu amor, da sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.